capítulo 66, são Comunhão Espírita Cristã. O primeiro passo. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a ele. Porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. A regra áurea Vamos lá. Desculpe. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo, para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso, saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso. Instalados, ou seja, solicitados a auxiliar, respondem muitos ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspiram em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhe devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações. Alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam sem aguardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Pode comentar, Natália, se você quiser, qualquer coisinha, se quiser falar, fica à vontade. Na verdade, eu acho que pra mim diz tudo, né? Pra mim é aquela... tá na lei, né? Fazer ao outro o que, né? Apenas o que a gente deseja que nos faça. Sim. Então, fazer o bem. Quem é que quer receber o mal? Ninguém, né? A gente deve sempre fazer o bem, sem esperar nada em troca. Não tem jeito. Sim. É isso aí. Não tem muito o que comentar, não. Prefiro que você comente pra mim. Você é melhor nisso. Vai lá. Mas fica à vontade. Pode falar o que quiser. Outras pessoas também podem comentar também, fazer pergunta. Enfim, não entendi isso. Quem foi o doido que escreveu aquilo? A gente vai conversando e vamos tentando abrir as portas do campo oculto dos nossos sentimentos. Ele fala de uma coisa realmente muito estranha para todos nós, porque nós compreendemos essas máximas. Essas máximas estão em diversos livros, em diversos países, em poemas, em filmes, a corrente do bem, sejamos fraternos. Mas, afinal de contas, qual é o primeiro passo? Como dar o primeiro passo? É isso que ele está falando, né? Como que a gente consegue dar esse primeiro passo? É estranho, porque no dia a dia, meio que nos atritos do dia a dia, seja no lar, seja no local de trabalho, seja na rua, seja onde for, nós padecemos de um problema gravíssimo. Nós meio que queremos que o próximo dê o primeiro passo.
né? Nós somos exímios cobradores do primeiro passo de bondade de terceiros, mas nós nunca estamos exatamente nos cobrando esse primeiro passo. Então ele vem chamar a nossa atenção como fazer esse primeiro passo. Então ele comenta de maneira muito clara: não podemos reclamar a ajuda dos outros. Por exemplo, você está fazendo alguma coisa, aí você vem na sua mente assim: pô, será que fulano, beltrano ou ciclano não... Mas era chata. O que, meu filho? Oi? Que ela ficava o Beto. Oi, Luciene. Tá com o microfone Ai, aberto, gente, Luciene. desculpa, eu vou fechar aqui. Tranquilo, Luciene, não tem problema não. É que meu filho falou comigo agora, perdão. Não tem problema, fica à vontade. Então o que acontece? Como dar o primeiro passo? Vamos dar um exemplo que acontece sempre conosco. Imagina você está carregando um peso, fazendo alguma tarefa, e aí você está vendo que tem alguém te olhando. Aí na sua mente você pensa assim: poxa, será que ele não está vendo, não vem aqui me ajudar? Todos nós pensamos isso. Mas por quê? É o nosso pensamento, como de todos nós, não o pensamento, mas o nosso coração adoecido em aguardar o primeiro passo de terceiros, mas não dar o primeiro passo. Então ele está falando: não podemos reclamar a ajuda dos outros. Pô, fulano, não me ajuda. Ei, fulano, vem aqui me ajudar. Caramba, por que você não vem me ajudar? Antes é justo prestar auxílio. Então imagine se todos sem exceção no mundo, pensassem primeiro: peraí, eu devo prestar auxílio primeiro. Ia fazer uma fila danada, ia faltar pessoas que desejem reclamar auxílio. Todos estariam predispostos a auxiliar primeiro. Seria magnífico. E ele prossegue: não será lícito, né? Não será correto ou justo exigir a desculpa de alguém. Olha só, não se deve exigir a desculpa de alguém. Antes é imperioso saibamos desculpar. Então, o treinamento não é receber a desculpa. Nós recebemos a desculpa, né, que fomos a parte ofendida, e estamos demandando a desculpa por uma questão de orgulho, ferido, ou N outras subdivisões do nosso mundo íntimo. Mas ele está falando: é melhor treinarmos e nos dedicarmos em treinar desculpar. Estar predisposto a desculpar. Então, convidados a compreender. Poxa, compreende, olha como é que fulano tá e tal. E acho que apareceu alguma mensagem aqui e sumiu. Acho que tinha alguém tentando entrar aqui e já sumiu de novo a mensagem. Enfim, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Geralmente a gente fala isso, né? Poxa, você pode me ajudar hoje? Aí a pessoa fala: não posso. Não posso. Solicitado auxiliar: poxa, você pode me dar uma ajudinha aqui? Olha, ainda não. Na próxima eu vou te ajudar. Então é isso que está falando. Nós temos um oceano gigante de desculpas, de métricas, de lógica, de raciocínio, para não dar nunca o primeiro passo. E é realmente, a gente faz isso cotidianamente, todos os momentos. A gente não fica pensando: peraí, daqui a 10 minutos, a gente não fica assim pensando: peraí, daqui a 10 minutos eu tenho que ajudar alguém. Eu não posso ficar 10 minutos sem ajudar alguém. É um absurdo eu ficar 10 minutos sem ajudar alguém. Nem que eu tenha que caçar alguém na rua para ajudar alguém. Mas ajudar não no sentido simplesmente de compartilhamento material. Às vezes ajudar com a compreensão, ajudar com carinho, ajudar com atenção, ajudar com palavras meigas, às vezes ajudar com silêncio. Às vezes ajudar, esse é o problema. Aprender a fazer o bem dá trabalho. A gente sempre acha que sabe sobre o bem, mas é algo extremamente novo para todos nós. Fazer o mal todos nós somos mega experientes. Agora, fazer o bem e como dar esse primeiro passo, não fazer o bem ofendendo, não fazendo o bem humilhando, fazer o bem realmente de forma coordenada, como algo natural da nossa transpiração. Temos que aprender a querer e desejar transpirar ações no bem o tempo todo, como sendo algo natural do nosso espírito, né? Exalar as possibilidades de estar sempre se multiplicando no bem.
E aí ele fala uma frase aqui interessantíssima. Esquece-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carentes de perdão e socorro. Todos nós temos problemas e equívocos para resgatar, provas para passar, suplícios para suportar. É inevitável. Não podemos esquecer isso. Mas, igualmente, ele fala de uma outra característica, ainda mais estranha para todos nós. E muitas vezes, ainda quando não precise de semelhantes bênçãos, vamos supor, você não precisa de semelhantes bênçãos, mas você deseja que outros atuem assim com aqueles com quem a gente ama. Né? Por a elas suspirarão, né? Em favor dos que mais amem. Então, às vezes é um filho, é uma filha. Eu quero tanto que fulano trate... Eu quero que todo mundo trate bem meu filho. Eu quero que todo mundo trate bem minha filha. É um desejo nobre, natural. Mas o quanto cada um de nós estamos nos multiplicando em bênçãos de bondade, de carinho, de zelo, de atenção uns para os outros, para poder reclamar tais atitudes, né? Então ele está comentando claramente, a gente tem que lembrar disso, não só nós mesmos, mas todos que estão em nosso círculo de convivência carecerão, né, de semelhantes bênçãos, de ser desculpado, de ser perdoado, de ser compreendido em momentos equivocados, de palavras torpes, enfim, de receber o bem, né? Então, quem é o modelo? Claro que sempre Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações. Ele não está preocupado em ser considerado, não ser considerado, ser compreendido, não ser compreendido. Ele simplesmente faz o bem. Alivia qualquer tipo de sofrimento que está ao alcance dele, sem aguardar nenhuma recompensa, nenhum pagamento. Acende a esperança em terceiros, sem que os homens lhe peçam. Então, você às vezes está caminhando com alguém, está conversando com alguém, e você acha que a outra pessoa está em berço esplêndido. Usando o jargão popular. A gente fica achando que o outro está numa situação, nossa, tá maravilhosa. Não, mas às vezes a outra pessoa está com a esperança em baixa, com o ânimo para baixo, iludido, enfraquecido, martirizado por tantas informações, por isso, por aquilo. E cadê? Cadê aquele seu mundo íntimo a se dilatar em proporções de bem, a ponto de promover o quê? A esperança em terceiros. Né? A gente acredita que a gente só possa fazer o bem materialmente, mas a maior necessidade são os bens que atuam profundamente nas fibras morais do nosso espírito, de cada um de nós, lá dentro, aquilo que fica perpétuo, sem aguardar retratação. Ou seja, igualmente Jesus perdoa espontaneamente aos que são as injúrias, aos xingamentos, apedrejadas, todo o mal que ele recebeu, e não aguarda retratação nenhuma. E engraçado que Jesus fala isso para Pedro. No finalzinho, quando diz, Pedro, Jesus estava já se despedindo, né? Informando, olha Pedro, olha discípulos, o negócio é o seguinte, para onde eu vou, vocês não podem ir. E o caminho que eu tenho que percorrer agora, vocês não estão preparados para percorrer. Então Jesus já estava preparando eles para o que iria acontecer. E Pedro fica desesperado. Como assim? Você acha que eu não sou homem? Que eu não sou corajoso o suficiente para ir qualquer caminho que você trilhar? Essa mensagem está no Boa Nova, no livro Boa Nova. E então Jesus pega e fala, Pedro, eu entendo o seu entusiasmo, eu entendo o seu ânimo, mas você vai descobrir que o ser humano, ele não é exatamente perverso. Ele é um pouquinho mais, assim, despreocupado, despercebido, desligado das coisas. É mais ignorante, né? Ignora todas as possibilidades que estão ao seu lado do que realmente maldoso. E aí ele pega e fala aquela frase, né, que todos nós conhecemos. Ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, você vai negar que me conhece 3 vezes. E assim ele procedeu. Ele negou. Olha, aquele ali é o seguidor do profeta. Eu não, de jeito nenhum. Aí na 3ª vez ele negou também, o galo cantou. E Pedro ficou arrasado. Ficou realmente arrasado. Então,
muitos, quando escutam essa explanação do Cristo e essa frase, falam assim, nossa, será que ele negou justamente porque Jesus havia falado isso para ele? Não, na verdade porque Jesus conhecia muito bem o mundo íntimo de Pedro. Sabia que ele era exaltado, entusiasta, mas quando chega na hora de você ter que se sacrificar por terceiros, a situação muda, e muda profundamente. Então, Jesus não ficou preocupado com essa negação de Pedro. Tanto é que no livro Boa Nova, Pedro estava arrasado, chorando, muito mal, porque ele conseguiu observar Jesus numa cela, através de um buraquinho lá de uma cela nas grades. Então, Pedro estava num lugar muito triste, lá choramingando na madrugada. Quem aparece para ele? Jesus. Não fique assim, Pedro. Você vai entender, vai ficar tudo bem. Foi lá acalmar Pedro. Também não deixar Pedro cometer nenhum desatino, nenhuma loucura. Olha como é que foi. Olha a grandeza, o nível de grandeza de Jesus. Não aguardando nenhum tipo de retratação. E Pedro, desesperado, pedindo perdão, que não teve forças para acompanhá-lo ou para defendê-lo. E ele assim procedeu. Sem nenhum abate, Jesus procedeu com total amor e carinho. Então, é muito fácil todos nós desejarmos, né, querer o bem, é um impulso de todos. Todos nós temos esse impulso. Quero o bem. Nós somos exímios, exigentes de sermos consumidores do bem. Mas, na prática do estatuto sublime, que Jesus nos apontou, que é essa frase aqui, né? Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o, assim também vós a eles. Ele não botou aqui nenhuma métrica de tempo, muito menos de processos de ida e vinda. Ou seja, eu só vou fazer se eu receber primeiro? Não, ele não está falando isso na frase. A frase é totalmente desconectada entre aquele que deseja fazer e deseja receber. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, eu quero que várias pessoas me façam bem. Então faz você primeiro. Fazei-o assim também, vós a eles. A eles quem? A todos. A todos. Mas se eu fizer o bem e ele não fizer para mim, eu vou ficar no modo negativo. Não podemos pensar assim. Não existe um saquinho de atitudes boas e um saquinho de atitudes más. O que existe é nossa inexperiência em agir no bem. Porque não podemos nos enganar. Fazei-o assim também, vós a eles, é na grandeza máxima do que a gente espera, e não na grandeza distorcida. Né? Nós exigimos o máximo do outro de bondade e de carinho, e quando nós vamos agimos com, 10% de bondade e de carinho, e achamos que, né, contribuímos com 300%. Então temos que ter essa cautela. Então, querer o bem é um impulso de todos nós. Todos nós queremos o bem. E somos cobradores do bem. Mas na prática desse estatuto, é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Faz primeiro. Surgiu a oportunidade, faz primeiro. Seja ela qual for. Por vezes é um ouvido carinhoso, um ouvido... mas a pessoa está me falando um problema que eu não sei como ajudar. Enquanto a pessoa está falando, você faz uma prece em pensamento, Senhor Jesus, eu não tenho a menor condição de ajudar essa pessoa, de falar alguma coisa positiva. Mas vou ficar aqui balançando a cabeça, né, dizendo que eu estou ouvindo o que a pessoa está falando, mas me ajude para que eu possa, né, exercer de alguma maneira algum bem para essa pessoa. Então, para fazer o bem, é forçoso a gente administrar bem as inspirações divinas. O modo de dar o primeiro passo, o passo concreto de realmente ser o bem. Porque muitas das atitudes que nós fazemos, nós somos cobradores depois, nós cobramos. Poxa, eu fiz o bem tanto assim a pessoa não... E a pessoa não reage por mim, não me ajuda, não faz isso assim comigo. Então fica muito difícil para todos nós demandar retribuição. É um equívoco muito grande. Temos que estar preparados a exercer o bem como métrica de exercitar o nosso músculo lá dentro, que é os nossos sentimentos. Nós temos sentimentos muito deficientes.
Estamos ainda com o ato de amar muito adoecido. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo já está feira em dar o primeiro passo. Tá todo mundo dando um monte de passo. Como é que tá todo mundo aí? Alguém quer falar alguma coisa? Esse primeiro passo aí é bem difícil, mas já estamos caminhando. A doutrina a gente vai, né, já treinando um pouquinho, pelo menos um pouquinho, ser um pouquinho melhor. Mas não é fácil também não. Mas o primeiro passo a gente sempre dá com os mais próximos, os amores. Mas o que acontece... Com alguém na rua, né? A gente já... Então, mas o amor realmente genuíno, desinteressado, ele constrange. Ele gera constrangimento. Por exemplo, chega assim do nada em alguém, dá um copo d'água. Eu pressenti que estava com sede. Alguma coisa dentro de mim estava me dizendo que estava com sede. Aí você vai dar um copo d'água pra pessoa. Não, mas eu não tô com sede. Eu acho que você tá, hein? Do nada a pessoa começa a sentir sede, bebe água. Eu acho que você vê a pessoa com o cadastro amarrado. Abaixa, amarra pra pessoa. Pô, mas é um adulto, ele não precisa da minha ajuda. Não é a ajuda em si. É o ato de se mostrar disponível ajudando. Aí o que acontece? Isso constrange, porque a pessoa não espera você faça isso. Ninguém espera atitude de bondade de ninguém. Não aqui nesse planeta. Nesse planeta ninguém espera. Você está andando na rua, a pessoa acha que você vai brigar com ela. Você acha que vai acontecer alguma desgraça. Só pensa o pior o tempo todo. Agora imagina se você vai lá e faz uma atitude bondosa. Mesmo em casa, no lar. Né? Quebrou um prato. Aí você acha que a pessoa vai brigar com você. Aí você pega e fala, não, tudo bem, acontece. Já aconteceu comigo várias vezes. Você não precisa catar, eu vou te ajudar. Não, olha como é que seu coração está pulsando rápido. É só um prato, não fique assim. Ou a gente vai cair batendo em cima. Como é que você for quebrar esse prato? Miserável! Entendeu? É a questão de atitude. A gente tem que mudar essa atitude nossa íntima. Estamos mais preocupados com o prato, com o copo, ou com o coração que de forma desastrada ou não, quebrou o prato, o copo. O que é mais importante? Aquele coração ou aquele prato? Então o coração é o mais importante. Sem dúvida. Não, para pensar e medir isso. Sem dúvida é o mais importante aquele coração. Então nós temos que botar isso no dia a dia. Porque todo dia são minutos de primeiro passo. E a gente se esquece e se afasta. Não tem que agir no bem, não. Eu vou ficar aqui no meu canto, no meu casulo, e vou aguardar o planeta acabar de girar e completar 24 horas. Atualmente nós vivemos assim. A gente não pode fugir dessa verdade. Nós vivemos assim. A gente nem sequer para pensar que nós podemos fazer prece por pessoas que estão distantes, por pessoas que nós sabemos uma notícia ruim, que alguém que fez uma crítica, uma briga, e nós podemos orar e dilatar o nosso campo emocional em favor dessas pessoas. O tempo inteiro pela prece. Continuamente. Então você não precisa nem estar junto, nem esperar um evento. Você pode estar em prece. Você está no lugar almoçando, tem várias pessoas almoçando. Você vai pedir só pelo seu alimento, pelo seu momento da sua alimentação? Ou você vai pedir para que todos tenham uma boa alimentação, absorvam os nutrientes necessários? Temos que pedir por todos, não podemos pedir só por nós. Então, temos que desmontar esse grande espelho distorcido, empenado, que é a nossa forma de pensar em relação à vida. Nós pensamos sempre de uma maneira mais egoísta, mais eu primeiro, e amanhã eu primeiro de novo, e eu primeiro de novo, e somos exímios cobradores de todos. Mas e quem vai cobrar você para você mesmo, né? Como que nós vamos nos cobrar? Aquele momento de si para consigo. O fala que eu te escuto cotidiano. Temos que nos cobrar e exigir de nós mesmos atitudes e pensamentos direcionados a esse exercício do bem que o Cristo exemplificou. Ah, mas Jesus está muito distante. Não, mas se ele veio à Terra para dar esse exemplo, ele considerou que a humanidade estava preparada. Ou seja, que todos nós estávamos preparados para todos os dias, a cada 5, 3 minutos, darmos o primeiro passo. De forma gentil, cortês, mas realmente desejosos de promover o bem.
né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? O tempo aqui passa mais rápido do que em outros lugares. Bem, se ninguém quiser falar mais nada, vamos para a prece inicial, ok? Vamos lá? Eu vou fazer a prece inicial então, para a gente ganhar um tempinho aí na correria. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações contínuas de amor por todos nós, sempre nos estimulando e tentando nos empurrar para frente. Vai, ama mais. Sempre se transborde em esperança, em coragem, em bom ânimo, para você e para com todos. E todos nós, Senhor, estamos sempre refratários, com vários tijolos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, não ouvindo e não recebendo, não assimilando, né, essas vibrações maravilhosas do Teu amor por todos nós. Por isso te pedimos, Mestre, dai-nos forças para que possamos trabalhar cada dia mais, minuto a minuto, a nossa predisposição em ajudar, em a servir, hoje e sempre. Pedimos em especial, então, para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje do estudo do Livro dos Médiuns, na Tua paz, na Tua harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então vamos lá, né? Eu vou botar aqui o outro trechinho do livro. Completamos parcialmente o item 20. Eu tô com o telefone na frente do computador aqui, só um minutinho. Pronto. Vê se todos conseguem enxergar direitinho o texto. Se a letra estiver pequena, eu posso aumentar. Todos enxergam bem o tamanho da letra? Eu não consigo ver, não. Não? Peraí. Nada. Nada? Sumiu aqui, só aparece o seu rosto. Agora tá aparecendo a apresentação para você, não? Ela tá no celular. E será que... Eu tô no celular. Tem Não, que mas mexer em alguma coisa? Era para ter aparecido a apresentação. Peraí, eu vou parar e vou iniciar de novo a apresentação. Peraí. Ó, parei. Agora tá só o meu rosto aqui. Eu vou botar para apresentar de novo. Compartilhamento de tela. Porque no celular também aparece. Permitir. Calma. Agora apareceu. Tá carregando. Foi? Perfeito. Foi. Agora eu posso pedir um favorzinho? A gente vai ficando velho e as letras vão ficando menores, entendeu? Elas encolhem. Se puder aumentar, elas encolhem. Claro. Um pouquinho mais, eu te agradeço. Tá melhor assim agora? Tá melhor, obrigada. Tá ok. Então, só para a gente recapitular o que nós estávamos falando semana passada, quando nós entramos no item 20. No item 20, ele vai falar de dois tipos de materialistas que existem, só que temos que entender o seguinte: todos nós nos chamamos espíritas, né? Falamos assim, eu sou espírita. Mas nós temos que entender que, dependendo do assunto e de alguma particularidade, podemos ter resquícios de materialismos inconscientes, ou seja, sem critério, não pensamos sobre esse assunto, sobre tal assunto, eu penso de uma maneira com uma inclinação um pouco para o materialismo. Então é importante para todos nós percebermos isso em nós mesmos, porque a desconstrução do materialismo no nosso mundo íntimo é complexa, porque estamos lutando contra as sensibilidades do mundo, né? Em termos de sermos sensíveis à visão, ao tato, à audição. Então ele falou de duas classes. A primeira classe nós percebemos como era a primeira classe, que era justamente quem? São aqueles que possuem um sistema. Para eles é um sistema, é um dogma, é basicamente uma filosofia de vida. Se você tentar desmontar esse sistema, ele acha que a vida dele desmontou. Ok? Então, nesse não há dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. E ele só consegue raciocinar com o próprio modo dele. Não adianta. E hoje, engraçado, né? Engraçado entre aspas, né? Eu digo, olha que curiosidade. Não importa o assunto. Se nós temos um certo sistema dentro de cada um de nós, Kardec está falando de alguma coisa profunda. Vamos supor, vou dar um exemplo genérico aqui. Vamos supor que eu tenho uma ideia sistêmica de como funciona o corpo físico com relação, por exemplo, eu não posso tomar, eu sei que várias pessoas vão me bater aqui,
mas eu falo isso abertamente para diversas pessoas. A pessoa fala assim, não toma gelado que você vai ficar com dor de garganta. O que eu faço no minuto seguinte? Eu só tomo gelado. Eu chego a pessoa assim, falei, eu não fiquei com dor de garganta. O ficar com dor de garganta são micro-organismos que convivem comigo na minha garganta que promove alguma infecção. O ato de tomar gelado, se a garganta já estiver dolorida, se a garganta já estiver infeccionada, quando passar água gelada, ela está roubando calor do meu corpo físico. Então, meu corpo físico é uma grande máquina térmica que mantém tudo a 36 graus. Quando você passa um líquido gelado, é óbvio, ele está roubando calor. Se a garganta já está um pouco dolorida, um pouco incomodada e a gente não percebe, porque a gente se adapta ao incômodo, quando passa o líquido e você sente alguma coisa dolorida, você pensa, puxa vida, tá vendo? Quem despertou essa dor foi a água gelada. Mas é óbvio que não. A água gelada não tem como causar lesão na garganta. Mas é um pensamento que é sistêmico. É sistêmico. Se você chegar para alguém e tentar provar, olha, não é isso. Eu não vou ficar com dor de garganta porque eu estou tomando água gelada. Não, mas tomar gelado faz mal. Não faz mal. Você já estava mal. E aquilo só roubou energia do seu corpo. Porque o calor flui da região mais quente para a região mais fria, para tentar alcançar o equilíbrio. E nessa perda de caloria, você se ressentiu por um desequilíbrio térmico. Mas o problema já estava lá instaurado, que eram bactérias ou micro-organismos ou vírus, ou seja o que for, instaurado na mucosa da garganta. Isso é só um exemplo. Mas, por exemplo, se a pessoa acredita nisso veementemente, não importa. Tem médicos que falam isso. Não dá gelado para ela não, hein? Aí você fica pensando assim, mas o cara é médico, cara, como é que pode estar falando isso? Ó, não é bom dar gelado para ela não, para criança não. Aí que eu dou no dia seguinte. E dá vontade de filmar e mostrar, doutor, aí, olha, aconteceu nada. Porque ele não está fazendo a estatística da vida. Nós temos essa mania, gente, nós não fazemos a estatística da vida. Quantas vezes eu tentei alguma coisa e aconteceu o contrário? Não, mas a gente continua confiante na primeira coisa. É um fenômeno que acontece com a gente. Por quê? É um fenômeno natural de todos nós aqui dos seres humanos. Nós somos, atualmente, moralmente falando, intelectualmente falando, nós gostamos de deixar as coisas no modo stand-by. Consumo mínimo de energia, mínimo de esforço. Não, eu já entendi que o mundo é assim. E para mim tá bom. Não vem me falar que o mundo é diferente. Então, mas isso ocorre em todos os assuntos. E em se tratando do espiritismo, é ainda mais grave. Porque, por vezes, a pessoa tem medo, pavor de falar de espírito. E o cara é altamente materialista. E ele diz que qualquer coisa que ele ouve foi alguém que jogou pedra, foi alguém que fez um simulado de som, alguém está tentando enganar ele, mas ele nunca vai acreditar que é um espírito, que ele mesmo é um espírito. Então, essas pessoas que criam sistemas, ou seja, criam uma identidade sistêmica, onde ela não acredita que nada evolua, nem o que ela acredita como sistema, o que ela acredita como sistema, ela acha que não evolui. Né? Igual, por exemplo, eu estou estudando sobre minerais, começo a estudar sobre rochas. Eu não acho nunca que eu vou encontrar uma rocha que nunca foi encontrada. Mas a pessoa não sabe que o que foi catalogado foi, sei lá, 5% dos tipos de rocha que existem no planeta. As rochas que estão abaixo do solo ninguém nunca viu. Me diz quem viu uma rocha a 3 km de profundidade. Pode ter um tipo de rocha lá, outro tipo de mineral, que ninguém nunca viu. Como pode ter outro elemento na tabela periódica, elemento químico, que ninguém nunca viu. Então, a própria ciência, ela sabe que ela deve divulgar as informações do estado de conhecimento atual, mas que ele cresce, que ele se desenvolve. Ué, como é que você cria um sistema de verdades dentro de você mesmo que são imutáveis, que não pode mudar nunca, que não pode evoluir? É lógico que vai evoluir. Então, hoje estamos estudando sobre espiritismo. Daqui a 1.200, 3.000, 6.000 anos, vamos também estar estudando espiritismo, mas no nível muito mais sofisticado, com nível de sensibilidade muito mais apurada. Então,
claro que a profundidade do assunto vai aumentando. Então é muito complicado nós ficarmos criando sistemas. Temos que nos permitir compreender como que o outro está pensando, como que cada um está imaginando. E cada um vive a sua verdade. Você não precisa convencer o outro. Aqui está dizendo percepções que também interferem em todos nós, inclusive no espírita. Não necessariamente o espírita acredita em tudo que tem dentro do espiritismo. Diversas pessoas às vezes falam, olha, eu confio em Emmanuel até certo ponto. Tem coisas que o Emmanuel escreve que eu não concordo. Aí você fica assim, mas tudo bem, mas qual é essa parte que você não concorda? Você pode para pesquisar, para aprofundar seu entendimento sobre aquela parte que você não concorda, ou porque ele está em antagonismo com algum pensamento que você tinha e você acreditava que era verdade. E você sente que é verdade, e é um sistema que está dentro de você que é impenetrável. Você não pode mudar aquilo. Mudar aquilo tira seu chão. Então é disso que ele está falando. Embora ele esteja falando a palavra materialista, nós temos que entender que todos nós, sem exceção, dependendo do assunto, temos ideias rígidas e especificamente não atreladas a nenhum senso de lógica. Por que é assim? Eu só sei que é assim. Não, mas por quê? Não. É assim porque eu sei que é assim. A pessoa não consegue explicar, não consegue justificar, não consegue trabalhar a ideia para exemplificar. Então, essas pessoas, ele fala e deixa bem claro, ele acredita que o homem, para eles, é uma simples máquina que funciona enquanto está montada e que se desarranja, ou seja, deixa de funcionar adequadamente após a morte e que só resta a carcaça. E ele acredita que ali acabou tudo. Então, quem veio na atualidade a desmistificar esse pensamento na prática, efetivamente na prática, foram os fenômenos, como nós comentamos anteriormente, de experiência pós-morte. Então a pessoa está num momento lá de crise, CTI, momento crítico, está em tratamento intensivo, tem um monitoramento cardíaco, monitoramento de oxímetro no dedo, está monitorando tudo, todas as funções vitais, inclusive as cerebrais. De repente, para o cérebro. Não dispara mais nenhuma carga elétrica no cérebro. Mesmo durante o sono, o nosso cérebro está disparando carga elétrica. Então, de repente, não estava disparando mais nada. Parou tudo, o cérebro parou. Como é classificada hoje pela Justiça da Terra a morte, atualmente pela Constituição Brasileira, se o cérebro da pessoa não está disparando mais, é considerada a morte do corpo físico. Mesmo com o coração batendo e o pulmão funcionando por máquina. Porque você pode continuar forçando aquele pulmão a continuar funcionando e algumas drogas a manipular as funções orgânicas do próprio coração. E está lá funcionando. E foi medidas defensivas para tentar auxiliar ao suporte de vida, o chamado suporte de vida crítico. Ora, se o cérebro está totalmente desligado e ele acredita que ele é aquele cérebro, como é que ele pode sair do corpo físico, em termos do que a pessoa está narrando? Eu saí, eu vi o meu próprio corpo, eu vi uma luz, eu vi isso, eu vi o Beltrano, eu vi Ciclano, e a pessoa narra detalhes, fulano estava falando isso. Ei, você aí, você é enfermeiro, você falou isso e aquilo. O cara conta até o que as pessoas falaram na sala. É esse nível de detalhe. Mas o cérebro estava parado. O cérebro físico não estava disparando nenhuma carga elétrica. Estava classificado como morte. E de repente a pessoa volta. Volta a disparar, volta a funcionar o cérebro. Aí você fica pensando, e aí? Né? Tá desmontada essa ideia de que você é só uma carcaça. Ao contrário, você está vestindo uma carcaça, você está vestindo um uniforme de trabalho, que é o corpo físico. Como Chico Xavier gostava muito de falar e detalhar para todos nós. Então, graças a Deus, os que são extremamente sistêmicos, ou seja, de maneira sistêmica, ele é contrário a tudo, são poucas pessoas. E por que que isso ocorre? Isso está no Livro dos Espíritos, né? Nós repassamos isso no estudo passado. O próprio Allan Kardec bota uma citação aqui, né? 2 citações,
questão 147 e a conclusão do capítulo, do parágrafo 3º da conclusão do livro dos Espíritos. Aí eu peguei, copiei e coloquei aqui, ó. Por que é que os anatomistas, fisiologistas, em geral, os que se aprofundam na ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Ele, claramente, é um orgulho. Julgam saber de tudo. A pessoa não admite que haja nada fora daquilo ali. Mas a ciência, ela não é uma entidade física para vir se desculpar. Olha, gente, nós acreditávamos que isso não pudesse acontecer, que a pessoa não pudesse relatar, que a pessoa não pudesse ter memória fora do corpo físico com o cérebro não funcionando. Porque é uma coisa que ele não conhece, ele não tem coragem de admitir isso, porque fere o orgulho e fere as bases sistêmicas da ciência. Então, a própria ciência que cultivam os enches de presunção, enche mesmo, enche de encher, de enchimento, de preencher, de arrogância, pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Mas todo dia a gente descobre alguma coisa nova na natureza que nós não sabíamos antes. Então, a própria ciência da Terra sabe disso, que tudo está evoluindo em termos de conhecimento. O que se sabe hoje, em relação ao ano passado, é um mundo à parte de novas informações, que sequer foi organizadas para serem distribuídas as informações. Então, são aos poucos digeridas ainda. Então, eu vou avançar aqui, porque esse já foi, né? E vamos entrar no item 21. Então, já sabemos aonde estamos. A segunda classe, então, de materialistas. Muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Olha só como ele está falando. É um sentimento antinatural. Compreende os que o são por indiferença, não por falta de coisa melhor, pode-se dizer. Então, o que ele está querendo dizer com isso tudo? Não é natural, né? Por exemplo, a maioria de nós aqui só estudou na escola. Vocês podem pegar qualquer livro de geografia. Qualquer livro de geografia, até o final, todo o período escolar, qualquer livro de geografia que você pode pegar. Quais são os tipos de movimento que a Terra faz? Translação e rotação. É mentira. É mentira. Tem precessão também. O planeta gira igual um peão. Ele gira igual um peão. Ele faz esse movimento. Não sei se vocês estão podendo ver. Ele faz esse movimento também. Só que para completar um ciclo desse aqui, completa, leva 26 mil anos. Então, 26 mil anos, a gente não quer saber. Vamos dizer que só tem esses dois movimentos. Então, hoje, quando as pessoas começam a estudar sobre, por exemplo, as pirâmides do Egito, aí falam assim, nossa, essa caverninha aqui, essa janelinha da pirâmide do Egito está apontando para a estrela Polaris, para a estrela do norte, essa estrela de referência de navegação, né, do hemisfério norte. Quem gosta de astronomia sabe o que eu estou falando. É uma estrela que você fica olhando para o céu, o planeta gira, você pode ficar a madrugada inteira acordado e a estrela está na mesma posição. Você não vai ver ela sair da posição. Então é chamada estrela Polaris, de referência para navegação. No hemisfério sul, é a Polaris do Cruzeiro do Sul. Então não tem... É difícil até enxergar ela a olho nu. Você tem que utilizar algum tipo de instrumento. No norte, você consegue usar só o olho nu, você enxerga essa estrela. E, não, porque essa estrela Polaris... Aí alguém chegou e falou assim, olha só, eles construíram isso há 4.500 anos atrás. A Terra, essa região não apontava para o norte, apontava para outro lugar. Então, olha só, o que teve de livro falando sobre isso, por uma bobagem, porque as crianças não aprendem isso corretamente. Na verdade, nenhum de nós aprende isso corretamente. Então, esse sentimento materialista é até antinatural a gente dizer, poxa, você vai ter um planeta inteiro, cara, um troço tão grande, girando e transladando no seu eixo perfeito. Não tem precessão nem um pouquinho. Você joga um peão no chão, né? Quem já jogou peão quando era criança aí, enfim, eu tô ficando velho, acho que criança nova não sabe nem o que é isso. Você joga um peão no chão, aí vê ele girando, ele começa certinho, né? Daqui a pouco começa o movimento de precessão, né? E é uma frequência muito menor em relação à frequência de rotação, né?
a frequência com que ele consegue girar em torno do próprio eixo. Então, é óbvio que é um sentimento não natural. Né? É um sentimento natural. Poxa, você joga um peão, acontece isso. Você chuta uma bola, tem precessão. Aí é um planeta que adquiriu rotação com uma coisa se chocando com a outra, ele não tem precessão? É meio que não natural você imaginar isso. Você vê vários exemplos na natureza de fatos, como tudo acontece, e você vai acreditar, não é por aí. Né? Você corta uma árvore pelo caule, né? Não arrancando a raiz, e daquela raiz brota outra árvore. Aí tu volta, não sei quanto tempo depois, lá tem uma árvore até maior, que nasceu daquele mesmo corte. A árvore renasceu daquela condição natural dela. Aí você pensa, poxa, mas então quer dizer que ela basicamente reencarnou. Tinha a essência dela ali ainda. A essência dela não se modificou. Então, todos os exemplos, todas as leis de Deus, isso os egípcios batiam muito. Quem conhece o Kybalion, gosta do Kybalion, enfim, gosta da filosofia hermética, gosta dessas coisas assim, já leu a respeito, sabe disso. Eles eram altamente espiritualizados. Se ele está fazendo uma atividade, mexendo com areia, ele pensava, alguma coisa me obrigou a estar mexendo com areia, e eu tenho um grande ensinamento para aprender sobre isso aqui, que eu vou levar comigo para sempre. Nós não vivemos assim ainda no mundo. Os egípcios eram muito superiores a todos nós, espiritualmente falando, né? São os exilados de Capela. Então, é claro que é um sentimento antinatural. Deus não criaria leis que governasse toda a galáxia e não, aqui no planeta Terra eu vou criar leis um pouquinho diferentes. Sabe? Eu vou fazer uma exceção. Não tem exceção. As regras vão ser implantadas em gênero, número e grau, um pouco mais pontual para cada lado, mas as leis vão ser universais, né? Para todos e para todo mundo. Então, esse negacionismo total não é natural. Não é natural. Você dá um exemplo para a pessoa, não tem como. É nesse sentido que ele está querendo dizer. Ou seja, compreende os que o são por indiferença. A pessoa que está sendo indiferente. Tem pessoas que falam abertamente. Pô, fulano, eu perguntei isso só para perguntar. No fundo, não quero para pensar sobre isso, não. Isso dá um trabalho danado, é complicado de entender. Tudo bem, é uma forma de indiferença. Ok, somos imortais. Não quer entender agora, uma hora vai entender. Não tem problema. Então, por falta de coisa melhor por dizer-se, né? Então ele continua. Não o são deliberadamente, ou seja, de propósito, refletidamente, o que o mais desejam é crer. Porquanto a incerteza lhes é um tormento. Geralmente as pessoas não se importam muito sobre essa questão de vida ou morte. E o que acontece fora do corpo físico e pós a morte. Aí alguém que é ligado ao coração dela, muito ligado, desencarna. Aí a pessoa vem para cima de você com 1 milhão de perguntas. Nossa, eu não posso acreditar que minha mãe deixou de existir. Eu não posso acreditar que isso não pode ser normal. Isso não pode ser natural. Eu falei, é um sentimento justo e muito íntegro da sua parte pensar dessa maneira. Raríssimos pensam dessa maneira. Mas como é que eu posso saber que é verdade? Eu vi aquele filme sobre Chico Xavier, As Mães de Chico. Eu queria também uma carta. Ou seja, você viu todos aqueles exemplos. Você viu tudo aquilo. Milhares de exemplos. Mas você quer uma especificamente para você. Ou seja, só você encontrar com essa pessoa durante o sono não é suficiente. Você tem que ter uma prova, você está exigindo um comportamento material para te promover paz, é isso? A pessoa, não. E se ela estiver em tratamento? Vamos supor, o espírito está em tratamento. Mas por que minha mãe está em tratamento? Ela está passando mal? Eu falei, não. Porque por vezes ela está preocupada com a alimentação, ela está preocupada com um monte de coisa. Todo mundo dorme preocupado, mesmo sabendo que pode não acordar. Fica planejando o dia anterior, o dia posterior. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Deixa para pensar nisso quando acordar, porque vai ver que você não acorda, né? Então não fica criando esse tormento desnecessário. Então, no fundo, essas pessoas, que é a segunda classe que Kardec está falando aqui, é aquela pessoa que, no fundo, ela deseja crer em algo.
que dê substância e base porque ela vive. Porque a incerteza de não saber causa um tormento. É isso que está falando. A incerteza lhes é um tormento. Ok? Gente, olha só, eu vou só pedir uma gentileza a vocês, a gente vai continuar aqui no ar neles, né? Por limitações agora do Google Meet, eu preciso sair da reunião, abrir uma nova, vou mandar o link para todos de novo e a gente reinicia, ok? Um a um. Bem, acho que todos já retornaram. Vamos continuar no texto. Então, ele continua assim. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro. Há sim uma inspiração real para o futuro. Mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-la. Então algumas pessoas falam assim, pessoas que são assim mais íntimos, né, acabam falando, poxa, mas não foi assim que eu aprendi quando era criança. Ah, mas não foi assim que eu entendi quando eu tive uma iniciação numa atividade religiosa. Claro, porque a pessoa quer ouvir uma vez e nunca mais ouvir. Por exemplo, vamos supor que você quer estudar sobre como fazer polimento em pedra. Você quer aprender a técnica de fazer polimento, aí você, dentro da sua mente, você fala, agora eu aprendi a técnica de polimento, eu não preciso nunca mais me esforçar para aprender técnica de polimento. Mas aí alguém desenvolve uma nova técnica, novo material, novo processo, outra técnica, outra máquina mais moderna ainda. Aí a pessoa fica chateada. Pô, vou ter que me atualizar, vou ter que ler isso tudo, estudar isso tudo, mas é assim a vida o tempo todo. Então, não importa de que base filosófica ou religiosa a pessoa veio, todo e qualquer tipo de acesso já é um processo inicial importante. É importante. Então, por exemplo, no catolicismo, tirando os dogmas, os rituais, a pessoa teve acesso ao texto. Ela pode se perguntar. Ela ouviu a opinião de um padre. Mas ela se questionou ou ela prefere aceitar como verdade e só pelo ato de ir à missa já é o suficiente? Mas e o mundo íntimo dela, que só ela tem a chave das portas e janelas para fazer reformas, limpeza e alteração? Cabe a ela pegar as informações que ela acessa e buscar fazer essas transformações. Então, existe um hiato muito grande em todos nós sem exceção. Né? Hoje entendemos e percebemos a vida de um jeito. Amanhã pode ser que a gente consiga dilatar essa percepção. Então temos que nos permitir dilatar as nossas percepções. É muito importante, porque de certa forma sempre nos é apresentado de alguma maneira. Esse próprio estudo que a gente está fazendo. Eu posso estar botando aqui minhas opiniões, minha interpretação, e de repente você vê o mesmo parágrafo com a pessoa botando uma outra interpretação, dilatando ainda mais o conhecimento. Não há problema nenhum. Excelente. Que venham outros, que venham mais 30, 60 mil interpretações a mais, cada vez mais profundas, mais coerentes, mais ligadas ao Cristo, mais profundas à capacidade de amar, de se transformar. Então, da onde vem essa dúvida, né? Por isso, porque a pessoa criou, ela foi apresentada, né? Ele foi apresentado com uma certa paleta de cores. Eu nunca vi isso assim. Eu nunca vi por esse lado. Se bem que por esse lado filosófico eu nunca tinha pensado. Se bem que por esse lado de lógica que você está falando eu nunca tinha pensado. É normal. Ninguém fica, na verdade, a gente vive uma vida muito mecânica. Nós vivemos uma vida muito mecânica. Né? A gente gosta de botar a chave pendurada no mesmo lugar. Por quê? Para não ter que pensar onde está a chave. Porque você tem que gravar onde você guardou a chave pela última vez. A gente gosta de botar tudo meio que um ritual, mais ou menos ordenado, né? Para poder não ser surpreendido em momento nenhum. Não há nada de errado em relação a isso. O errado é, olha, agora a chave, onde penduramos chaves aqui nessa casa, não pode ser mais aqui porque eu tive que quebrar aqui e fazer uma obra, eu vou botar na outra parede. Aí a pessoa fica assim, naquela outra parede não pode. Eu não gosto daquela parede para pendurar a chave. Aí eu digo assim, mas se você só vai se adaptar a pendurar a chave agora nessa outra parede.
Não. É impossível para mim. Isso me causa um transtorno muito grande. Então, não é exatamente por estar pendurando a chave. É por ter que aprender a pendurar em outro lugar. É esse o problema que a gente passa todos os dias, sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Então, portanto, não constitui neles um sistema. Ou seja, em todos nós não constitui um sistema. Se o nosso sistema era pendurar a chave numa porta ou em uma parede, a gente pode passar a pendurar na outra. No começo a gente reclama, no final a gente aceita. Porque não é um sistema, você aceita se adaptar. Então, assim sendo, agora dilatando para o pensamento agora do materialismo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos, ou seja, de formas apressados e afoitos. Ah, é assim? É assim? Ah, que bom que é assim. Não, mas falando sem entender. Não, já entendi tudo. Que bom que é assim. Então, diversas pessoas que já estudaram, isso acontece muito com alguns jovens em mocidade, né? Quando você está estudando o livro Céu e Inferno, que você chega no capítulo do Código Penal das Vidas Futuras, viu? Bem que eu sabia, que se faz é que se paga. E a pessoa começa... Não, mas olha só, você não está entendendo. Não é você que vai julgar, não. E não é você que vai criar ordens de reestruturação nesse processo educativo. Não é assim, você está acelerando demais o processo, não é isso. Então, é muito comum acontecer. No acesso ao espiritismo, nós... que bom que é assim, entendi, é assim. Mas às vezes entendemos uma parcela meio pequenininha, né? Entendemos pela lógica, mas não entendemos o sentimento por trás. Ou entendemos uma parte do sentimento, mas não conseguimos dilatar e completar com o sentimento mais absoluto do amor. Então, essa segunda categoria, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Aos primeiros, não faleis de revelação. Você não pode chegar para o primeiro, né? Aquele que é materialista sistemático, falar de revelação, de anjos, espírito guardião, anjo da guarda, espírito de guarda, nem do paraíso, nem de um lugar, né, onde não há mais sofrimento, todos se amam. Fala que existe um mundo desse, planetas inteiros onde tem milhões e milhões dessas pessoas, desses espíritos, né, trabalhando em nome do Pai, no grande reino, em total harmonia com o Pai o tempo todo. Não vos compreenderiam. A pessoa não consegue compreender. Esses primeiros, né, os mais materialistas sistêmicos, os que são sistêmicos. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram e provai-lhes, primeiramente, que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. Então, quando surgem novos fenômenos, novos avanços, até mesmo na própria ciência, se a pessoa realmente ela se porta de uma condição humilde, minimamente humilde, ela percebe, até a ciência ela evoluiu nesse aspecto. Ela tratava o problema dessa maneira, diagnosticava dessa maneira, e agora não mais, ela mudou, ela evoluiu, dinamizou. Ou seja, a percepção dessa sem identidade, né? A ciência não tem identidade. Você não pode chegar para a ciência e falar, olha, você falou errado para diversas pessoas durante muitos anos. Você tem que pedir desculpa, né? Ou então buscar uma retratação pública. Não tem essa pessoa. A ciência e a forma como ela é divulgada, ela é não formal. Todo o processo educacional é não formal. Se alguma coisa foi difundida no livro durante décadas, e daqui a mais 3 décadas mudou tudo, não era aquilo, estava errado, ou estava com uma interpretação que dava duplo sentido e dupla percepção errada, não vai haver nunca alguém falando, olha, a editora vai se retratar, se desculpar por ter, né, difundido a informação errada. Não é isso. Ela, na verdade,
espera e aguarda de todos nós, a compreensão de que todos nós estamos evoluindo. E a percepção e o conhecimento igualmente. Então ele continua. De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade, ou seja, a descrença, não é preconcebida, ou seja, não é planejada. Porque então a crença não é de todo nula. Ou seja, a pessoa não está acreditando, não acreditando, ela se permite acreditar. Há um germe latente, abafado pelas ervas mais, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista, e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Então essa é a percepção, especialmente para aquelas pessoas, nesse segundo cenário de materialistas, em que ele já não está vendo felicidade em tudo como ele imagina. Então a pessoa pensa, poxa, quero ter um emprego maravilhoso, ganhar 30 mil por mês, eu quero ter isso, isso, isso. Aí a pessoa fica correndo, se matando, achando achando e acreditando que está buscando a felicidade. Aí ele conquista exatamente tudo isso. Aí o que acontece? Ele não consegue ser feliz com aquilo tudo. Ele descobre que aquilo tudo preenche as expectativas materiais que ele tinha, mas não promove felicidade. E aí começa o problema. Está faltando alguma coisa muito grave dentro de mim. E aí começa a buscar. E por isso ele se comporta como um náufrago. Qualquer um de nós se comportaria. Puxa vida, eu estou me sentindo vazio. Parece que não tem nada dentro de mim. É um grande vazio. Quando eu fico sozinho, eu fico me criticando. Quando eu fico com alguém, eu fico criticando os outros e me criticando. Quando eu nunca estou em paz comigo mesmo, eu não consigo estar em paz. Tem alguma coisa que eu não aprendi a fazer. E a gente vai descobrindo que não aprendeu a amar. Então vamos lá. Item 22. Antes de ir para o item 22, eu queria que vocês pudessem fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade. Pode interromper, fazer pergunta. Esse item 21 foi muito importante porque ele deixa claro os dois tipos clássicos de materialismos. Mas temos que entender, temos percepções também materialistas. Quando ele está falando sobre o materialista, não é só aquela pessoa que se identifica. Eu sou, vai botar na identidade, vai vestir até a camisa. Eu sou materialista, não acredito em Deus. Existem pessoas que acreditam em Deus, que são espiritualistas, mas possuem percepção da vida altamente materialista. Altamente prisioneira de certos pensamentos. Mas pode falar aí. Mas a gente, por exemplo, nós somos todos em verdade realistas, porque se nós não somos totalmente a vida espiritual, não vivemos totalmente a vida espiritual como deve ser vivida, então nós somos materialistas em alguma porcentagem, então somos materialistas, todos nós, sem exceção. Tecnicamente a gente não pode falar que nós somos materialistas porque nós só estamos no corpo físico 1/3 da vida. Só 1/3 de 24 horas a gente está quer dizer, desculpa, só 2/3 nós estamos no corpo físico. 1/3, que a gente aceite ou não, lute contra isso ou não, nós precisamos estar fora do corpo físico. É uma lei. Todos aqueles que... Não é? Sim, porque na verdade é um vestuário. Você tem que se perceber que o corpo físico é uniforme, é um vestuário. Agora, se você classifica que o corpo, a experiência física e a sua percepção de ver, enxergar... Por exemplo, quando você olha para a luz, você está vendo luz? Você não vê luz. Então, o seu cérebro interpreta a partir do sensor dos olhos, ele transforma a imagem em componentes elétricos para o seu cérebro decodificar aquela informação. E é claro, o espírito enxerga através desse olho material. É assim mas que... olha só. Sim, vai lá. Mas pode ser que eu não esteja compreendendo o que você está falando. Vai lá. Desculpa, eu que cortei, estou aqui acelerada. Não tem problema. Pode falar. A gente, como você falou, tem aquela outra porcentagem que a gente vai para o mundo espiritual. A gente vai fazer esse exercício. A gente tem um tantão aqui na matéria e vive um tanto todas as noites saindo para o mundo espiritual. Mas se nós saímos com o pensamento nas coisas materiais, nos interesses materiais, se a gente
mesmo que não sendo assim, com uma porcentagem muito alta, ou constatando-se, eu sou totalmente materialista. Mas se a gente vai ainda com os interesses materiais, o mundo espiritual vai ser nada pra gente, a gente continua ainda focado no material, não é? É exatamente isso. Continua focado no material. Então, por exemplo, tem pessoas que, né, se desprendem do corpo físico e vão para locais onde está todo mundo preocupado, sei lá, com alguma coisa, alguma notícia que aconteceu. É por frequência, a gente se liga a certos pensamentos, a certas motivações, é o que cada um está buscando. Nós temos esse livre-arbítrio. A gente sai do corpo físico. Qual é o seu desejo central? O que você quer realmente? Porque você está acreditando que a gente só fica preocupado com a vida material, mas não possui um desejo central. É um engano. Todos nós possuímos um desejo central. Então, para algumas pessoas, o desejo central dela é ficar alucinado, é ficar doidão, é usar drogas, é ficar alucinado. Não tem problema nenhum. Ele vai para locais fora do corpo físico, onde todos desejam a mesma coisa. O desejo central daquela pessoa é viver a extrema loucura do sexo. Não tem problema. O que não falta no planeta é zonas inferiores, onde tem pessoas viciadas em sexo e que pensam as coisas mais doidas e fazem as coisas mais doidas do mundo. E é impressionante. Então, qual é o desejo central? Não, meu desejo central é meio preocupação, de repente, com um familiar. Então, aí você sai do corpo físico, você fica do lado da pessoa, vigiando a pessoa. A pessoa sai do corpo físico, foi para tal lugar, para tal outro lugar, você vai atrás, está vigiando o que a pessoa está fazendo. Tá, mas isso é uma parte do seu desejo central. A outra parte eu quero construir a felicidade, minha e de todos. Inevitavelmente, todo mundo tem esse desejo central. Então, o problema é que a gente não se conhece ainda. O mais grave de tudo, conhece-te a ti mesmo, é que a gente não se conhece. Então, quando ele está falando do materialista aqui, por que eu quis enfatizar? Porque a gente gosta de se rotular. Por exemplo, uma vez uma pessoa assim, que conversava muito comigo sobre espiritismo, perguntou, você realmente é espírita? Eu falei assim, olha, cara, qualquer pessoa que se define como espírita, ele vive uma vida altamente profunda. Eu sou um estudioso do espiritismo. Eu ainda não vivo em totalidade o espiritismo. Porque quem vive em totalidade o espiritismo, ele segue os caracteres do homem de bem. Ele não vê o mal no outro. Se ele vê, ele não comenta. Ele não percebe, ele só vive pensando em praticar o bem o tempo inteiro. A fração que a gente consegue fazer isso hoje em dia, com o nosso nível moral, é muito pequena. É 10%, 1%. Bobear, casa decimal, ou centésimo de percentual. Por quê? Porque não é ainda a nossa preocupação genuína. Por isso eu estava comentando sobre os egípcios. Eles não viviam a vida material como nós vivemos hoje. Eles estavam sempre preocupados. Se eles percebiam que eles tinham que lavar o corpo todo dia, que se ele não lavar o corpo adoece, o corpo físico adoece, ele fica pensando, por que eu tenho que fazer a manutenção do meu corpo físico? Porque eles não tinham que fazer mais isso quando vieram de capela. Para eles foi um downgrade bizarro, né? Eles tiveram um rebaixamento aí complicado. Eles não precisavam mais se alimentar como os animais. Eles não tinham mais dente, essa coisa de sistema digestivo, como nós temos. Daí eles ficam desenhando, né? Fica desenhando seres humanos com cabeça de animal, seres humanos com cheio de dente. Aquilo era altamente mecanicista do ponto de vista animalesco. Era muito animalesco para eles. Mas estão submetidos àquele momento, tem que aceitar. Há uma necessidade, principalmente com relação à humildade. Isso promove a humildade. Aqueles outros seres com inteligência muito mais inferiores vão lutar com você no campo de batalha. Mas eles não têm a percepção espiritual que você tem. Tanto é que André Luiz deixa claro para todos nós, no livro Evolução em Dois Mundos, os egípcios não acreditavam em vários deuses. Isso é a percepção humana, de antropólogo humano. O antropólogo ele observa vários templos, citando o Deus do Sol, o Deus da Água, o Deus do não sei o que lá, eles deixaram quieto.
E perceberam assim, foi a percepção do antropólogo. Mas André Luiz fala que isso não é verdade. Eles tinham um profundo conhecimento sobre mediunidade, profundo conhecimento sobre Deus. Eles foram recebidos pessoalmente por Jesus antes de reencarnar aqui nesse planeta. Teve reunião pessoal com Cristo. Todos eles, 1 milhão de espíritos. 1 milhão, está no livro A Caminho da Luz. 1 milhão de espíritos, mais ou menos, foram recebidos pelo Cristo exilados de Capela. O grupo lá evoluiu, né? Capela está na constelação de Cocheiro, quem quiser observar, é visível, é uma estrela binária, 43 anos-luz de distância daqui, e estão de 43 anos-luz de distância, não podiam nem se comunicar com aqueles que ficaram lá. Então é uma situação extremamente dolorosa, extremamente difícil. E foram 4 grandes raças que se desenvolveram a partir desse grupo, né? Os egípcios, o povo hindu, né? Os indianos, o povo hebreu e, é claro, os mais cientificistas, né? Que eles chamavam, que Emmanuel chama de o grupo que aceitou se misturar com todos, né? Mais cientificistas. Mas temos que entender isso, perceber isso. Qual a diferença? Por que todos os egípcios rapidamente conseguiram reverter o quadro e saíram daqui, né, do planeta Terra? Porque eles aprenderam a serem mais humildes, aprenderam que tinha muita coisa para aprender. Aprender que temos coisas para aprender. Olha só que grau alucinado que chegou. Porque eles não evoluíram lá muito mais com o grupo, porque eles não conseguiram acompanhar a evolução moral daquele grupo. Então eles não possuíam aquele egoísmo e o orgulho adoecido, tão adoecido como nós temos hoje. Mas eles possuíam um grau ainda elevado de orgulho. E, infelizmente, foram degradados, sofreram degredo. Não aceitavam e lutaram contra. Bezerra de Menezes é um deles. A gente tem que dar nome aos nomes. Mas é um espírito maravilhoso. Mas era altamente orgulhoso, comprometido com guerras, com um monte de confusão em outros lugares. Mas agora ele aprendeu. E assim acontece com todos nós. O constrangimento físico, Deus nos educa por diversos métodos. O principal é o tempo. Você quer continuar persistindo no erro, persistindo no equívoco, não tem problema. O tempo vai te educar. E o tempo educa pesado. Né? Você fica às vezes 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos por cometer os mesmos equívocos e só sofrendo as consequências dele. Aí uma hora você fala, quer saber, eu não estou mais afim de sofrer. Aí você tem que despertar, meio que pelo constrangimento, a ir pelo caminho certo. Entendeu? É nesse sentido que a gente está falando. Nós criamos, dentro de nós, identidades teimosas. Teimosia mesmo. Persistimos em certas posturas. Eu fui educado assim, eu cresci assim, eu não posso aceitar que fulano, Beltrano fale isso, ou age dessa maneira, se comporte dessa maneira. Mas o único grande movimento que nós temos que fazer é com o nosso mundo íntimo. Não tem nada a ver ficar julgando o outro, condenando o outro. Temos que dar o primeiro passo, todos os dias, minuto a minuto, no caminho do bem, para adquirir experiências no bem, que nós não temos ainda. Então, o que a gente está falando aqui do ponto de vista de o espírita também é materialista, não é o espiritismo. É o grau de espiritismo que cada um de nós passamos a assimilar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se a gente não pode viver o dia a dia e acreditar, nossa, puxa vida, vamos fazer um exemplo contrário, vamos fazer o inverso. Eu gosto muito de exemplo inverso. Como que cada um de nós nos sentíamos satisfeitos no fim do dia? Nossa, esse dia foi maravilhoso. Eu consegui tudo o que eu queria para esse dia. Que dia que aconteceu isso? Eu estou sendo sincero com todo mundo do grupo que está aqui ao vivo. A gente tem que meditar sobre isso. Qual é a satisfação? A satisfação em quê? Quais objetivos? Quais metas? Porque dependendo da meta que a gente desenha, a gente nem arranha a meta.
E isso frustra e a gente foge dessas metas. Metas muito complexas, a gente foge. A gente não quer dar o primeiro passo em meta nenhuma. Meta moral, paciência, resignação, humildade, metas complexas que vai profundamente afeta cada um de nós. A gente não quer enxergar elas no dia a dia, mas ela já está nos constrangendo. Nós não temos como sair daqui e ir para Marte. Nós não somos livres. Você não pode chegar aqui e falar assim, ó, eu agora vou adormecer, eu vou sair do corpo físico e vou até Marte. Você não tem autorização para isso, tem que pedir autorização. Pode ser que você consiga, né? Cada um de nós podemos conseguir, pode ser que sim. Não estou dizendo que não seja possível. Mas não é natural, não é comum. Você não pode chegar assim e falar assim, vou agora para Marte. Ou seja, você não é livre. Uai, então peraí. Para poder eu ter uma liberdade maior na galáxia, é melhor eu enxergar o que está acontecendo no planeta e o que eu preciso aprender, o que está aqui, agora. O ato de limpar um chão. É impressionante. Suja o tempo todo. Não sei se todo mundo aqui deve ter essa experiência, acho que a maioria aqui é público feminino. Todo mundo tem essa experiência. Mas qualquer um que vai fazer essa experiência se toma um susto, porque você acabou de limpar, passa 20 minutos depois. Cara, tá sujo de novo, cara. De onde vem essa poeira? Você não consegue acreditar, tá cheio de poeira de novo. Aí depois você vai descobrir que 60% da poeira dentro de casa é pele humana. Nós soltamos pele o tempo todo, sem parar. Não é só cabelo. Nós trocamos de pele, só que em pedacinhos pequenininhos. 60% do volume que a gente varre dentro de casa é pele humana. Aí você pensa, então isso desprende de mim mesmo. Então eu tenho a obrigação de limpar o que se desprende de mim mesmo. Mas e os pensamentos que se desprendem de mim mesmo? Eu vou ter a obrigação de limpar também? Sim, vamos ter a obrigação de limpar, vamos ter a obrigação de estruturar, de reequilibrar. Essa é a parte espiritual que a gente nunca quer observar. A gente acha que o nosso pensamento é uma caixa oca que você grita, só ouve eco e fica ali dentro aprisionada, mas não fica. Aí começa o problema. Entre esse aspecto espiritual, que para muitas pessoas, a pessoa fala assim, poxa, mas que complicação. Então agora eu tenho que ficar preocupado com como eu penso. Eu queria só ficar preocupado com o que eu faço, o que eu escolho, o que eu falo. Eu não quero ofender ninguém, não quero... Mas, ou seja, você está preocupado, então, com a parte material do viver, que é o falar, que é o ouvir. Mas e o sentir? Né? Você quer fazer uma bondade por alguém? Você tem que estar se sentindo exercendo a bondade. Você não pode fazer, vou ajudar a pessoa, mas não estou muito afim de ajudar, não. Mas dizem que eu tenho que ajudar, né? Então eu vou ajudar. Aquela ajuda foi inútil para você, que ajudou com esse sentimento de antagonismo. Porque aquilo mais te feriu do que realmente cultivou algo de sublime dentro de nós. Então é isso que Deus espera de cada um de nós. Que a gente tire as amarras, nos desaprisione. Quem se aprisionou nessa grande jaula cheia de parede de concreto fomos nós mesmos. A essência divina é a mesma. Só que é claro, né? Se nós estamos achando que Deus vai colocar o máximo de potencialidade, ou seja, o máximo de bênçãos, numa centelha divina que mais vai causar terremoto, furacão, destruição, do que buscar se harmonizar com as leis do Pai. Então é nesse sentido que eu quero dizer, nesse nível material. Como que nós estamos observando? Cheguei no fim do dia. Que metas nós tínhamos até esse dia? Que metas eu consegui cumprir? Suamos por alguém? Fizemos alguma coisa por alguém? Agimos com carinho? Mas dentro dos sentimentos, dentro do campo dos sentimentos, não mecanicamente. Mecanicamente, tem pessoas de uma fábrica. Ela fabrica pratos. Ela constrói pratos. Quantos pratos ela construiu hoje? Hoje não consegui bater a meta, não. Eu fiz 1.200. Era para ter feito 2.600. Hoje eu estava meio cansado. A pessoa não está participando de cada prato que ela está fazendo. Ela está fazendo mecanicamente aquele prato. Ainda assim, há um ensinamento por trás disso tudo. A pessoa se permitir a condição de repetição. Por quê? A cada repetição você vai dar um passo e melhorar.
e melhorar, e melhorar. Quando que você descobre que você não consegue mais melhorar? Quando você não aceita mais a repetição. Quando a gente começa a entrar com aquele sentimento antagônico, que eu não quero mais aceitar nenhum tipo de repetição, o que ocorre é que você estaciona. Como todos nós estacionamos quando a gente não aceita a repetição. Mas adivinha, a vida tem uma estrutura de repetição. Porque ela quer que em cada etapa que se repita, a gente sinta a vida de forma diferente. Dinamize os sentimentos de uma forma diferente. E é difícil. E por vezes tem que ter cenários e contextos diferentes. Por isso a importância. Por isso que Jesus deixou claro. Não tem como você ver o reino dos céus se você não nascer de novo. É igual, por exemplo, eu vou falar que... Olha, eu quero conhecer o reino da botânica. Aí a pessoa fala assim, você quer conhecer o reino da botânica? Mas você tem que ir a diversas florestas do planeta. Mas poxa, nessa vida eu só vou conseguir em uma. Não tem problema. Numa outra existência você vai em outra. E vai em outra. E vai conhecer mais. E mais. E mais. Mas o desejo de querer conhecer, o desejo central de querer adquirir aquele conhecimento, de querer se transformar, de querer progredir, de querer marchar, tem que ser nosso. Ninguém vai poder fazer isso por nós. Então, quando ele está falando aqui do materialista, nós temos que entender isso. Ainda possuímos um certo grau de materialismo. Grave. Ainda muito grave. Que a gente não percebe. É imperceptível, a gente não percebe. Mas a gente gosta de chegar no fim do dia e pensar, ufa, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Aí quando tu vai ver, a pessoa pensa assim, eu tinha que trabalhar 8 horas. Ufa, acabou meu expediente. Por que há um ânimo diferenciado quando as pessoas chegam na sexta-feira? A pessoa fala, sextou, chegou sexta-feira. Porque ela não tem que trabalhar no dia seguinte. Ela pode viver as loucuras que ela quer viver, que ela não podia viver nos outros dias. Aí você fica pensando assim, mas qual é o significado disso para o espírito imortal? Né? Vamos colocar nos eixos de quem é espírita, ou pelo menos de quem está na identidade espírita, se identifica com o ensinamento espírita. Você só logo pensa, peraí, vão ter outros tipos de trabalho que eu não estava dando devida atenção como eu dei durante a semana. Mas a maioria, eu digo a maioria esmagadora, começa a trabalhar desesperado para que chegue o último horário. A pessoa trabalha olhando para o relógio, de hora em hora. Puxa vida, hoje o dia está demorando a passar. Ela não quer estar ali. Aí quando chega em casa, também não quer estar, de repente, com aquelas pessoas, que ela tem uma ideia de que há uma necessidade íntima de construção de tempo próprio. Aí eu tenho que ter meu próprio tempo. Tá, no seu próprio tempo você vai fazer o quê? Não, no meu próprio tempo eu quero ler um livro, eu quero ver um filme. Tá, mas e depois? A pessoa mesmo não sabe, ela não sabe descrever, porque está faltando aquele fator central, que é do desenvolvimento da identidade do espírito. Dilatar as capacidades de amar, dilatar as capacidades de sabedoria, que é muito diferente de conhecimento, que é colocar o conhecimento em ação, em dinamismo, para o progresso, para o futuro de todos. Então, se a gente pedir assim, cite 3 maneiras de como prejudicar alguém, todo mundo é experiente nisso. Rapidamente todo mundo escreve isso. Agora, cite 3 maneiras de beneficiar alguém, mas que você não se beneficie. Seja só para terceiros. É uma dificuldade enorme para a gente. Por quê? Porque a gente pode escrever coisas que é o que a gente espera que vai nos beneficiar. Mas quem disse que isso que a gente espera que vai nos beneficiar, seria benefício positivo para todos nós, para cada um de nós, individualmente, será para o próximo? É difícil dilatar essa percepção, porque às vezes o outro não está precisando de repente de um copo d'água, está precisando de um carinho, de uma atenção, de um gesto fraterno, de um sorriso, de uma palavra cortês, de uma palavra calma, amiga. Então, esse conflito existencial vai ser sempre. Estar no mundo sem pertencer ao mundo. Nós não podemos deixar que o mundo governe a nossa vida.
Nós somos espíritos imortais, temos que governar a nossa vida, porque a nossa vida é imortal. Então temos que entender o que essa situação que está acontecendo na minha vida particularmente está dizendo para mim, e Deus está permitindo, é claro, né? Deus está coordenando essas atividades. A gente tem sempre que pensar assim, Deus não pulou na frente e falou, isso não pode. Chega, ela já lavou prato o suficiente, nunca mais vai ter prato para lavar. Chega, já varreu o chão demais, nunca mais vai existir chão para varrer. Eu vou acabar com isso. Acabou. Deus não vai fazer isso. Há uma necessidade nessa escola, nesse grau que nós estamos, para esse nível de grau de repetição. Né? Mais alguém? Eu não sei se eu consegui me fazer claro nesse sentido. Que eu tentei falar. Hein, Maria? Aí você me comenta aí se eu consegui explicar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Para mim foi ótimo. Então temos que tentar fazer isso, dilatar. Ó, passou 1 hora. Pô, o que eu vivi hoje, nessa última hora, que foi uma condição mais espiritualizada, que foi uma condição mais dilatada. A minha sensibilidade ficou mais dilatada. Ou seja, eu fiquei menos preocupado, eu não fiquei cheio de azedume, eu não fiquei, nossa, isso aqui me irritou, nossa, isso aqui me magoou, nossa, isso... Não. O que você fez para transformar tudo que está à sua volta? Como que você disseminou a alegria e a esperança em todos os cômodos da casa? Com alegria, com ternura, mesmo não tendo ninguém fisicamente. Porque fora do corpo físico tem um monte. Inclusive ligado ao nosso pensamento. E às vezes prisioneiros ao nosso pensamento. Não é nem ligado. A pessoa se ligou para tentar promover o mal e a pessoa não consegue mais se desvencilhar. Está prisioneiro ao nosso pensamento. E a gente fica naquela, né, ladainha do dia todo. Todo dia a gente pensa a vida do mesmo jeito. A gente sente a vida do mesmo jeito. Então é nesse momento que Kardec está falando. Cuidado com esses traços materialistas que todos nós trazemos. Não é só o materialista que se identifica como materialista. Talvez vários aspectos da vida a gente vive de uma forma materialista. Né? E temos que tentar dilatar a experiência material como sendo algo de valor para o espírito, para a identidade do espírito. Para todos nós, para nos identificarmos em grandezas necessárias. Então, cada detalhe... Eu lembro muito bem de um indiano, não me recordo o nome dele, só para tentar encerrar aqui, o tempo já estourou. Ele estava sentado numa pedra, no rio, né? E ele viu um escorpião caindo. Aí tinham várias pessoas do lado dele, né? Que também que participavam do processo de aprendizado daquele treinamento lá, mais rígido, né? Rígido com relação à alimentação, com relação ao convívio, orações. Era basicamente um templo. E ele estava sentado nessa pedra e estava aquele escorpião quase caindo dentro do rio. Ali ia lá foi tentar pegar o escorpião escorregando para não cair. Ele foi lá, pegou o escorpião foi lá e mordeu ele. Mas é escorpião grande, né? Então o veneno não é tão grave. Aí ele foi, picou ele, botou, né, novamente para a posição fora da pedra. O mesmo escorpião começou a caminhar na direção da pedra, quase caindo de novo na água. Ele vai lá, pega o escorpião de novo, coloca para cima e tomou outro ferrão. E todo mundo que está à volta dele não entende, cara. Mas, Senhor, por que você está fazendo isso? Você não está vendo que é um escorpião que vai ficar te picando? Por que você está fazendo isso? A natureza dele é ruim, a natureza dele é ficar picando os outros. Por que você continua ajudando ele? Aí ele pega e fala, não, a natureza do escorpião é essa. Mas você já pode analisar a minha natureza? Aí ele, não entendi, Senhor. A natureza do escorpião é picar quando ele está com medo. A minha é da fraternidade. Eu não quero deixar ver esse escorpião em momento nenhum se afogar. Ele pode me picar 10 vezes. As 10 vezes eu vou ajudar ele a não se afogar. É nesse sentido mais espiritualizado que a gente está tentando falar. O quanto que o nosso campo dos nossos sentimentos estão realmente atrelados à fraternidade real. Como que nós estamos vivendo? Hoje, a maioria de todos nós busca momentos para se desligar da vida. Né? Não, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Olha, eu preciso esparecer. Eu preciso esparecer porque eu estou cheio de problema. Eu não quero pensar nos meus problemas.
Aí a pessoa busca esparecer. Mas se a gente depositasse certeza absoluta em Deus, todos os nossos problemas, na verdade, estariam condicionados ao Pai. E se o Pai está permitindo, como nós vamos buscar lidar com o problema, é como uma orientação e direção do Pai, é de Deus. Então estamos vivendo uma problemática, adivinhe, quem permitiu nós vivermos uma problemática foi Deus. Orquestrou todo o planejamento para a gente viver aquela problemática XPTO. Então cabe a cada um de nós ter essa consciência aí. Peraí, Deus quer o melhor de mim. Ele não quer revolta, ele não quer fuga, ele não quer desânimo. Ele quer alegria, esperança, bom ânimo, fraternidade. E vamos dilatando esses sentimentos. Em que situação? Em todas as situações da vida. É nesse sentido que eu quero dizer. Como que nos sentimos, qual o sentimento que brota dentro de nós nos diversos exemplos do convívio e da vida material. Nossa, lá vou eu, tenho que abrir esse portão, essa porta que está emperrando. Aí a porta faz o barulho e todo mundo, nossa, esse barulho é horrível. Não, o barulho é maravilhoso. Que frequências estão ali dentro? Pode virar um som de uma música? Um dia, um músico ouvindo aquele som compõe uma música. E nós com ouvidos, com sentimento adoecido para a arte, achamos aquilo uma coisa horrível. Então é nesse sentido que estou querendo dizer o grau de materialidade que nós vivemos no dia a dia. Nós temos que ter muita cuidado. Fechamos um dia totalmente mecânico, mecanicista mesmo, o próximo dia, nossa, eu tenho que ter mais atenção. Eu tenho que orar mais, pedir ajuda, para dilatar o campo dos meus sentimentos, em produzir sentimentos, em gerar sentimentos que eu quero ter experiência. Peraí, eu quero ter experiência com fraternidade, eu quero ter experiência com perdão. Então, quando alguém próximo que me ofender, eu vou perdoar. Não importa qual vai ser a ofensa. O próximo que me bater, eu vou me resignar e falar, desculpa, meu amigo, não vou nem reagir, você está certíssimo. Você não vai buscar ficar kit, ficar à altura. Então, é esse o treinamento. Mas se você não se imbuir desses sentimentos e dessas metas, aí é que não chega de jeito nenhum. É nesse sentido que eu quero dizer. Estamos vivendo a vida material. Mas que sentimentos estamos animando? O mesmo que todo e qualquer materialista, inclusive pessoas que é totalmente ateu. Tem pessoa que é totalmente ateu e que manifesta o mesmo sentimento que nós. Não tem sentido isso. Como que a pessoa ateu fala de sentimentos que são os mesmos que o nosso? Tem alguma coisa muito estranha. Então a gente tem que olhar esse contraste e falar, peraí, eu não posso sentir a vida e sentir o dia a dia como uma pessoa 100% materialista. Já que não existe também 100% materialista, né? Deixamos sempre o corpo físico. Acreditamos que é a mesma percepção, mas por vezes durante o sono encontramos pessoas que já desencarnaram. A pessoa não conta para ninguém. O materialista não conta que sonhou com fulano, que teve uma conversa, aquilo tocou profundamente, que a pessoa lembra das palavras em exatidão, né? Olha, faz isso, perdoa, seja mais calmo, prudência, não sei, a pessoa escuta aquilo vira um eco dentro da pessoa, mas a pessoa não conta para ninguém, porque ela acredita que quem morreu acabou, não existe mais, a pessoa deixou de existir. Então, como que estamos vivendo a nossa vida? Temos que buscar sentir ela menos material possível, nesse sentido, de que sentimentos estamos animando, né? É um exercício difícil, mas por isso que existe o próximo dia, o próximo dia, o próximo dia. E fica essa rotação do planeta, né? 24,25 de horas por dia. E assim vamos. E todo dia que nasce é um novo momento, uma nova experiência. Eu vou sentir hoje a vida diferente. Hoje eu vou tomar banho diferente, vou beber água diferente. Hoje eu vou morder o alimento e mastigar de forma diferente. A gente não pensa isso. A gente não se permite, se planeja isso, né? Então é nesse sentido. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Estouramos muito tempo. Alguém? Fátima? Muito filosófico.
Luciene, Ana. Muito filosófico, Mas Kardec, ele bate pesado na parte filosófica. né? Muito filosófico. Por exemplo, em reunião pública, a gente não pode levantar muito a peteca da parte psicológica, da parte filosófica. Mas a filosofia de vida do espírita, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Ela passa por um sofrimento, tipo, foi atropelada, se quebrou toda. Ela chega no hospital e fica pensando: ô Senhor, que bom que eu pude passar por essa experiência. Eu não vou me revoltar. Eu sei que você estava até vendo acontecer, Pai. E deixou que acontecesse porque era importante para que eu possa progredir. Obrigado por essa experiência. Eu ainda não assimilei ela 100%, eu não compreendi ela 100%. Mas eu estou na busca e eu não vou descansar enquanto não descobrir o quanto que isso vai me renovar e me transformar. A gente não vive assim. A gente não fica se questionando assim, mas deveríamos. Esse é o problema. Nós não podemos chegar, frequentar a casa espírita, ler o livro espírita e depois viver a filosofia do materialista. Esse é o ponto capital da vida espírita, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que Luciene quer fazer a pergunta. Fala, Luciene. Pergunta aí, Luciene. Eu não concordo com nada disso. Tem que abrir o microfone. Isso. Abre o microfone, Luciene. Não, ainda não te escuta. Você tem que clicar no símbolozinho de microfone e ele vai habilitar você falar no microfone. Aí você fechou a câmera. É o botãozinho com símbolozinho de microfone. Bem, problemas técnicos, não tem problema. Fátima, quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu acho que nessa questão desse lado, eu acho que é exatamente isso, até que Kardec nos sugere, né? Porque nós, como estamos aprendendo, e que somos espíritos, né? Aprendendo não, nós já temos essa certeza. Mas às vezes a gente nem vive de acordo com essa certeza. Mas a ideia é exatamente essa, que a gente vá desmaterializando, né, dia a dia, que a gente vá não achando que as pessoas nos pertencem como a gente achava, Exato. que a gente, né, nada que a gente tem aqui é nosso. A gente começar a viver de uma forma mais simples, né? Entendendo que a gente vai e não vai levar nada, porque a gente não vive assim, a gente acha que é dono de tudo aquilo que a gente está usufruindo, né? Então, eu acho que a ideia é exatamente essa. Quando a moça falou, só tem Marra aqui, eu não sei como é o nome dela, quando ela comentou, eu entendi que talvez ela estivesse pensando nisso, mas nós vivemos uma vida material, mas será que nós temos a certeza de que nós somos espíritos, né? Que tudo isso que a gente tem aqui nos servindo pertence a Deus? Entendeu? É meio que por aí, né, Roseli? A gente vai buscar se desmaterializar, usufruir de tudo que está à nossa disposição, dividindo, porque com a certeza de que nada disso nos pertence, né? Exatamente. Como que o campo das emoções que afloram dentro de nós e irão aflorar quando nós perdemos o corpo físico, continuarão essas emoções. E a percepção de visão, tato, que são particularidades do perispírito, continuarão na erraticidade, ou seja, fora do corpo físico. Mas é importantíssimo. Nada contra as posses, né? Mas Sim. lembrando sempre de que viver uma vida com o necessário ajuda mais. Não, claro que ajuda, mas, por exemplo, muitas pessoas não compreendem por que um certo indiano, né, chega assim, de repente faz voto de não vou comer. Aí a pessoa fica mó tempão sem comer. Ou então ela levanta um braço, tem um indiano famoso na Índia, que ele levanta um braço e fala o seguinte: esse braço eu não vou usar mais. Eu só vou usar o outro. Mas você não sabe o que causou aquilo, né? Porque às vezes ele usou aquilo para praticar o mal, ele acha que ele não merece mais estar com aquele braço. Mas ele também sabe que ele não pode cortar, que ele não tem esse direito de cortar alguma coisa que não foi ele que criou. Então ele se impõe uma privação, ele se impõe um regime
mais apertado de viver mecanicamente. Mas o Espiritismo nos impõe uma vida de se auto-questionar o tempo inteiro. Será que o que eu falei foi a forma mais carinhosa? Foi a forma mais correta ao molde do Cristo? Ao padrão do Cristo? Se a gente não se questionar em relação a como sentir a vida e como falar e como agir, filosoficamente mesmo falando, como filosofia de vida. Não, eu não quero mais pensar assim sobre esse assunto, ou sobre, por exemplo, um tipo de comida. Se não tivesse esse tipo de comida, eu acho que eu não almocei. A pessoa não pode pensar isso, porque um dia não vai ter mais aquela comida, mesmo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A matéria está aí para nos educar, mas educar o espírito. Porque nós sabemos que outros planetas, outras estações de treinamento, de educação, são em outros tipos de matéria, matérias mais rarefeitas, e vai se tornando cada vez mais rarefeita essa dependência com a matéria. Até o momento que chega o espírito de virar espírito de luz. E aí acabou, não tem mais matéria nenhuma. Não tem nem perispírito, acabou. Então, a percepção tem que ser nessa direção. O que acontece no dia a dia para educar o meu espírito? O que a situação que eu estou vivendo está educando o meu espírito? Porque às vezes a gente está vivendo aquela situação e não percebe. Ah, isso aqui é coisa do planeta, não está me educando em nada. Educa sim. Tudo no planeta foi planejado a nos educar profundamente. O trabalho, em tudo. Ou senão a gente vai ficar achando que os planetas se movem ao acaso no mundo. Que os ciclos do Sol, ciclos de 26 anos, ciclos de 80 anos, são ciclos que são automáticos. Não são automáticos. São governados por espíritos amando do Cristo ou de outros Cristos e até mesmo do Pai. São selecionados pelo Pai. Você agora vai cuidar do sistema, desse sistema planetário. Você agora vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. Não é largado, né? Bem, gente, já estouramos muito tempo. Agora precisamos fazer a prece de encerramento. Desculpe, fique perguntas para os próximos momentos. Podemos botar perguntas lá no grupo também. Mas a ideia é essa, que esses questionamentos de Kardec, nesse capítulo, que ele fala muito do método, é o método que nós aprendemos e continuamos a aprender, tá? O Espiritismo, mas a parte mais pesada é a parte filosófica. É aquela que nós temos que fazer as perguntas chaves dentro de nós mesmos. É de si para consigo. Não tem outro caminho. Então vamos lá, vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos de reflexão sobre a vida, especialmente sobre como desenvolvermos a nós mesmos no caminho do amor, na direção do progresso real, da caridade verdadeira, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, como transformar e passar a colocar esses sentimentos no nosso dia a dia, minuto a minuto, em cada situação da vida, desde o cair um copo e quebrar e não se revoltar, até alguma coisa danificada e não material e não transformarmos o nosso campo emocional num grande turbilhão de cólera, com as coisas mais simples da vida. Obrigado, Senhor, por esse educandário tão essencial para todos nós, que nos permite vivermos experiências diversificadas, diferentes e até mesmo repetitivas, que transformam e educam o nosso sentimento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pedimos igualmente por todos os lares que estão aqui representados, e igualmente por todos aqueles outros lares que estão ligados ao nosso pensamento, através de processos de amizade, de convivência, de convívios, e até mesmo dos hospitais, leprosários, igualmente asilos e, por que não, as penitenciárias, Senhor. Que todos possam receber, Mestre, as suas vibrações de amor e carinho nesse grande chamamento que é a transformação moral para o nosso progresso, hoje e sempre. E assim damos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.